Saori diz que veio ver Ártemis e Calisto responde dizendo que a conduta de Atena nos últimos tempos, vencendo Poseidon e Hades, já chegou aos ouvidos de Ártemis, que não está nada satisfeita com sua irmã. Calisto ordena que Atena vá embora e espere Ártemis convidá-la quando estiver mais calma. Atena diz que não vai embora e diz que usará os seus poderes se for preciso. Calisto entende e leva então Atena até onde Ártemis está. A deusa da lua surge vestindo a sua armadura e as duas irmãs, Atena e Ártemis, estão frente a frente. Que desce as escadas e fica diante de Atena, direcionando seu báculo para a cabeça da deusa da guerra. Atena diz que gostaria de fazer um pedido e ela pede para Ártemis emprestar o seu poder para voltar no passado e roubar a espada de Hades. Ártemis fica irritada e pede para que Atena se cale, dizendo que ela já causou muitos problemas ao derrotar Poseidon e Hades. Além disso, causaria uma distorção no espaço-tempo. Ártemis levanta o seu báculo e tenta acertar Atena, que se defende bloqueando o ataque de sua irmã com seu báculo, que é a deusa Nike. Ártemis questiona o fato de Atena tentar salvar a vida de um ser humano e que já é hora de destruir os humanos, que só querem saber de poluir o universo. Atena acaba sendo encurralada na parede, mas responde dizendo que os humanos são tolos e mesmo roubando e cometendo crimes, possuem algo chamado amor. Enquanto houver amor, Atena sempre acreditará nos humanos, e Ártemis se irrita ainda mais e joga o báculo de Atena no chão. Shun tenta ajudar, mas é impedido pela Calisto. Ártemis fala que por conviver com os humanos, Atena acabou contaminada pela estupidez deles e que o amor não passa de uma ilusão criada por humanos. Ela alerta para Atena parar com isso, pois caso contrário causará a ira do Senhor Supremo. Provavelmente ela se referia a Zeus, e ela será rebaixada de deusa para uma mera humana. Saori começa a derramar lágrimas, mas insiste em dizer que acredita nos humanos. Ártemis diz que ela e Apolo não são capazes de controlar o tempo e que o portador desse poder é nada mais nada menos que o deus do tempo Cronos. Atena pergunta onde ela pode encontrar Cronos, mas Ártemis não sabe responder, tendo em vista então que ele não possui nenhuma forma. Ártemis diz que o pedido de Atena é impossível de ser realizado e pede para ela ir embora. Saori e Shun são jogados para fora do templo, e ela se levanta e diz para o cavaleiro que está decidida a encontrar Cronos. Então Hecate, a bruxa da lua que cortou o cabelo de Saori, aparece, agora como uma garotinha, e diz que sabe como encontrar Cronos. Ártemis conversa com Calisto e começa a chorar dizendo que a sua irmã mais nova é muito corajosa e não importa os desafios que ela terá pela frente, ela sempre se manterá de pé pelo amor que tem pelos humanos. E no Templo da Lua, Calisto, sem que Ártemis saiba, manda Raskumun, sua principal satélite, para matar Atena, que se tornou um grande problema para os 12 deuses do Olimpo e não se importa mais com seu dever real. Enquanto isso, Saori e Shun, guiados pela bruxa Hecate, procuram a entrada para encontrar Cronos. No caminho, eles são perseguidos e Shun pede para que Saori e Hecate prossigam. O homem que várias vezes renunciou às lutas, utiliza seus punhos para vencer os inimigos mais uma vez. As 10 satélites que o seguiam são derrotadas pelo golpe Onda Relâmpago. Raskumun aparece com uma flecha apontada para o Cavaleiro de Andrômeda e o golpeia com seu ataque Crimson Viper, a víbora carmesim. Com o ataque, vemos a flecha se transformar em uma cobra voando com um movimento de espiral em torno da corrente de Shun. A luta prossegue e o cavaleiro está prestes a receber o golpe de misericórdia, mas um cosmo coberto de chamas aparece. Esse é a Fênix Imortal. No passado, Izo, Ox e Shijima conversavam. O Cavaleiro de Virgem, graças ao seu poder, percebe que Atena está próxima e deverá chegar em breve. Izo e Ox ficam apreensivos e enquanto isso no presente Raskumun tem o seu golpe Víbora Carmesim detido por Ikki de Fênix, que mais uma vez tem uma entrada triunfal. E então Raskumun atira mais flechas, mas nenhuma delas atinge o Cavaleiro de Bronze. A satélite de Ártemis reconhece que Ikki é o Cavaleiro de Bronze mais poderoso, mas ele diz que Shun também é muito poderoso, embora ele não demonstre toda hora por causa da sua calma e pelo fato dele odiar machucar os outros. O Fênix fala para Raskumun que se Shun quisesse ter usado seu verdadeiro poder, ela já estaria morta naquele momento, e a satélite se enfurece e manda Ikki calar a sua boca, atacando novamente com seu golpe Víbora Carmesim. Porém o cavaleiro novamente detém as flechas mortais, voltando o golpe contra a satélite. Uma flecha atinge em cheio o peito de Raskumun.
que nessa hora cai no chão, e que de Fênix volta a sua atenção para seu irmão, que não está muito ferido, e ele diz que deixará Athena aos cuidados dele, já que terá que tratar de um assunto pendente neste momento. Mais tarde, Shun acorda e percebe que o seu irmão o ajudou a vencer a Satélite, por causa de uma pluma de Fênix que estava no chão. O Cavaleiro de Andrômeda vai às lágrimas ao perceber que seu irmão o ajudou mais uma vez. Já Hecate e Athena finalmente chegam ao local de destino e elas encontram um enorme lago, e a bruxinha diz que aquele é o único lugar onde elas podem encontrar Cronos, o deus do tempo. Hecate e Athena conversam diante do imenso lago e a bruxa diz que o que elas estão vendo não é a água, e sim várias galáxias, que misturadas formam o passado e o presente em um portal do tempo e do espaço na Terra. E de repente surge uma voz perguntando quem estava ali. A voz é de ninguém mais, ninguém menos do que a do deus Cronos, que quer saber quem está perturbando a quietude do tempo. Sem pensar em um piscar de olhos, Cronos dá um jeito em Hecate e diz que a próxima a morrer será Saori. Cronos então ataca, mas a deusa se defende com seu escudo, embora seja apenas jogada ao chão, e enquanto isso Raskumun se apresenta para Calisto. A Satélite pede desculpas por ter deixado Athena escapar e cai no chão, mal conseguindo falar o nome do homem que a venceu, o Cavaleiro de Fênix. Calisto fica indignada com a arrogância de Athena e de seus cavaleiros, que adentraram o Olimpo como bem quiseram. Ela diz que todos os deuses do Olimpo irão se reunir e uma coisa terrível deverá acontecer. De volta ao lago, Shun acorda Saori, que estava caída no chão, e pede desculpas pelo atraso. Athena agradece, dizendo que teria sido tragada através do tempo, se Shun não tivesse chegado para salvá-la, e de repente as galáxias do lago se aproximam deles. Cronos pergunta quem seriam os dois. Saori responde dizendo que é Athena, uma integrante dos 12 deuses do Olimpo. Cronos se assusta ao saber que a filha de Zeus, portanto sua neta, está diante dele. Athena então pede para Cronos levá-la até o passado, há cerca de 200 anos atrás, na Guerra Santa anterior contra Hades. E o deus do tempo pergunta o motivo de Athena querer ir ao passado, e a deusa responde dizendo que é para salvar a vida de um humano. Ela diz que essa pessoa recebeu um ferimento da espada de Hades e ela só possui 3 dias de vida. Cronos pergunta se Athena quer voltar ao passado para se livrar da espada de Hades e Saori responde que sim. Então o deus fala que Athena é tola e não pode mudar o passado, e muito menos o destino das pessoas. Entretanto, ele pergunta se Athena estará disposta a sacrificar a sua própria vida por isso, e ela responde que está. Athena então implora para Cronos levá-la até a antiga guerra e diz que dará qualquer coisa em troca. O deus então concorda, porém diz que tomará a vida de Athena para ele. Cronos dará 3 dias para Athena e se ela não voltar a tempo, ficará presa no passado para sempre. A deusa da Guerra Justa concorda e Cronos explica que a entrada para o tempo da antiga Guerra Santa fica na Galáxia Vermelha, bem abaixo do relógio estelar. Ele ainda avisa que se ela cair em uma galáxia diferente, será levada para um passado ou então um futuro diferente. Athena agradece a Cronos, que retruca dizendo que não precisa dos agradecimentos dela, já que tomou a sua vida para ele. O deus do tempo ainda faz um último alerta. Athena não poderá mudar a história, caso contrário, ele terá que interceder. Saori entrega uma pulseira de flores para Shun e diz que ela os manterá unidos, fazendo com que eles não caiam em um tempo diferente, e os dois partem para o passado. Shun e Saori estão sendo tragados pela abertura do espaço-tempo e Athena pede para que o cavaleiro não solte a sua mão, caso contrário, eles poderão se separar e talvez nunca mais possam se reencontrar. O Cavaleiro de Andrômeda faz um esforço enorme, mas a corrente de flores que os unia acaba se quebrando, separando os dois, e então vemos Cronos conversar com Hecate. A bruxinha tinha se livrado do ataque do deus e diz para o deus do tempo não subestimá-la. De repente surge na frente de Hecate uma ampulheta gigante, a ampulheta das estrelas. Cronos diz que enviou Athena para o passado juntamente com o cavaleiro que a protegia, conforme ela havia pedido, dando-lhes um prazo de apenas 3 dias. E Cronos ainda diz para Hecate que ele obrigará Athena a passar por uma provação, mexendo um pouco nos seus telômeros. Hecate fica sem entender e Cronos vai embora dormir. A bruxinha imagina que Cronos enviou Athena para a morte certa, já que ela terá que enfrentar a antiga Guerra Santa. E no castelo de Hades no passado, Pandora sente que alguma coisa acabou de chegar. No santuário, os cavaleiros de Ouro Ox, Izou e Shijima também sentem a chegada de um incrível cosmo. Shijima faz uma revelação.
Essa é a deusa Atena, ela finalmente chegou, e eles correm para a estátua de Atena em cima do santuário. Xion e Doko conversam sobre a sua chegada, e Tema de Pégaso também quer ir ver a deusa, mas o cavaleiro de Áries o impede, já que apenas os cavaleiros de ouro podem subir às 12 casas do zodíaco. Xion explica que os cavaleiros de bronze e de prata devem apenas proteger o perímetro que envolve o santuário, e novamente no castelo de Hades, Vermir de Grifon e Suikyo de Garuda se apresentam. Pandora alerta os juízes do inferno que Atena surgiu no santuário, mas há algo bem estranho nisso. Ox e Izo então finalmente encontram Atena e ela é apenas um bebê. O bebê Atena aparece diante dos 3 cavaleiros de ouro, Ox, Izo e Shijima. Eles se perguntam se ela é realmente a deusa e Shijima responde que sim, depois de sentir o seu cosmo. O mestre do santuário surge e pede para que eles não encostem nela, e em seguida ele a pega no colo e informa que o exército de Hades tentará matá-la. Com isso ele ordena que todos voltem para suas respectivas casas zodiacais. Todos obedecem, mas Shijima tem um mau pressentimento. No castelo de Hades, Pandora confirma o nascimento de Atena. Vermir se oferece para matá-la, porém é ignorado por Pandora, que ordena que Suikyo o faça. Vermir fica indignado, ainda mais que Suikyo já foi um cavaleiro de Atena anteriormente, e de volta ao santuário Shijima sugere que um cavaleiro fique ao lado de Atena, mas os outros cavaleiros de ouro avisam que ela ficará bem com o grande mestre. Shijima continua com um mau pressentimento. O mestre está inquieto junto a Atena. Ele saca uma adaga, dá uma gargalhada e se dirige para perto da deusa. Neste momento, algo cai do céu no santuário. Tema se dirige ao Coliseu e encontra o cavaleiro de bronze Shun de Andrômeda, que é obrigado a enfrentar alguns soldados. Shun fala para os soldados do santuário que ele é um cavaleiro de Atena também, mas os soldados não confiam, já que nunca o viram antes. Ele tenta dizer que veio do futuro, mas é ignorado por todos. Shun então é obrigado a utilizar as suas correntes de Andrômeda para derrotar os soldados. E Tema, vendo tudo aquilo, desafia o cavaleiro, que olha para o Pégaso do passado e o confunde com Seiya. Seiya? Tema se pergunta quem seria ao ouvir aquele nome, pelo qual aquele estranho cavaleiro o havia chamado. Então o cavaleiro de Pégaso pergunta se Shun está ali para matar Atena, que acabou de aparecer no templo acima das 12 casas. O cavaleiro de Andrômeda fica aliviado e tenta ir até onde a deusa está, mas Tema tenta impedi-lo usando seus meteoros de Pégaso. O golpe é facilmente bloqueado pela corrente de Andrômeda, e Shun explica que veio do futuro salvar um amigo que no seu tempo irá morrer. Shun explica que, como Tema, seu amigo é o cavaleiro de Pégaso. No castelo de Hades, Pandora explica a Vermir de Grifon que o grande mestre do santuário está do lado deles e que acabará com Atena, já que ela está indefesa por ser apenas um bebê, mas que eles não devem fraquejar, já que uma imensa vontade que supera Hades e Atena começa a se mover. No santuário, Shijima aparece e impede o grande mestre de matar o bebê Atena. Ele fica espantado quando tira a criança dos braços do grande mestre e então surge naquele momento o cavaleiro de ouro de peixes chamado Cardinale. O grande mestre manda Peixes matar Shijima, dizendo que ele é um traidor. Porém, o cavaleiro de ouro não acredita nisso, dizendo que o cavaleiro de virgem jamais trairia Atena. Então ele se volta contra o grande mestre e revela uma rosa branca ameaçando o chefe do santuário. Entretanto, quando ia atacar o grande mestre, Cardinale surpreende e lança a rosa branca diretamente no peito de Shijima, dizendo ao cavaleiro de virgem que, mesmo sabendo a verdade, ele não tem que ir pelo caminho correto. Shijima então cai, e em outro local do santuário, Shun e Tema resolvem se dirigir para onde Atena estaria. O grande mestre pergunta para Cardinale quais são suas intenções, e o cavaleiro de peixes responde dizendo que são as mesmas do mestre. Ele explica que recorreu a Hades para se libertar do medo da morte, para assegurar-se que ele terá paz após a sua morte. O grande mestre conclui então que ele é realmente um traidor, mas o cavaleiro de ouro de peixes responde dizendo que existem mais traidores entre os cavaleiros de ouro no santuário. Enquanto conversavam, Shijima fugiu com Atena em seu colo, mas Cardinale avisa para o grande mestre não se preocupar, já que teletransportes não são possíveis dentro das 12 casas. Sendo assim, Shijima não irá longe, já que está ferido e terá que passar pela travessia da sala do mestre e da casa de peixes, onde as temerosas rosas demoníacas o aguardam. O grande mestre não acredita muito nas palavras de Cardinale e diz que só terá paz quando ver o cadáver de Shijima e de Atena, e ele então ordena para que o cavaleiro de peixes vá atrás deles. Enquanto isso, o cavaleiro de virgem promete para Atena que irá protegê-la,